Há escolas que propõem uma educação muito diferente do velho modelo tão conhecido. Como se ensina, como se aprende nessas escolas? Ou seja, quais são os seus dispositivos pedagógicos? Nesta série, dividida em 7 episódios, convidamos você a conhecer algumas dessas escolas, 6 delas no Brasil e uma na Argentina. Vamos conhecer aqui métodos não convencionais de organização do processo de ensino e aprendizagem. Nós estudamos, né, esse novo século XXI, né, todas as demandas econômicas, sociais e políticas que esse novo tempo traz, e percebemos que a escola antiga ela não dava mais respostas à necessidade desse novo mundo. Por isso que nós construímos esse novo modelo curricular, que é mais flexível, é mais dinâmico, com uma aprendizagem significativa, né, mais ligada aos interesses do estudante, sem abrir mão do conteúdo. Como pensar um currículo cuja experiência escolar não seja traumática, né? Que seja prazeroso. Você vir para cá porque você gosta, né, que você participe das aulas porque você tem interesse. Quando a gente estabelece um vínculo um vínculo positivo, né, com a escola, com a aula, com a turma, a gente tende a ser menos propenso ao estresse, à depressão, à ansiedade. Dentro de um país de desigualdade brutal, os institutos federais, quando eles surgem para levar a educação de qualidade para o interior do país. A gente funciona muito parecido com universidades, né? A lei de criação do Instituto, que é de dezembro de 2008, ela estabelece equivalência entre os institutos federais e universidades federais. E nós somos um instituto multicamp, né? Cada estado tem seu instituto federal, às vezes mais de um. No Paraná só tem um, é o IFPR, né, Instituto Federal do Paraná. E hoje nós estamos em 26 campi espalhados pelo estado. O campus Jacarezinho é um desses, né, por isso que a gente chama de campus aqui. Por isso que tem toda a estrutura de gestão de um campus mesmo. 3 direções, chefias de seção, coordenações, enfim. O ensino integrado, que é o que a gente faz hoje, que nasceu especialmente com os institutos federais em 2008, né, ele traz a educação profissional, mas com um conceito específico, né, que é o trabalho como princípio educativo. O que é? A gente vai educar o sujeito, o estudante, né, a partir do trabalho, porque a gente desenvolve o mundo, né, a sociedade humana por meio do trabalho. O trabalho está em tudo, portanto, é o trabalho que constrói a sociedade, mas ele não é especificamente técnico. O trabalho envolve relações pessoais, relações políticas, relações econômicas, relações de cidadania, relações legais, né, relações de visão de mundo, relações de desigualdade. Então, o trabalho como princípio educativo é um conceito base do ensino médio integrado, que é a partir da educação profissional que nós vamos formar, né, os estudantes para a vida, para o mundo do trabalho, né, não para o mercado, mas para o mundo do trabalho. Que ele vai ser um sujeito, portanto, capaz não de exercer uma profissão só, mas de compreender
como as engrenagens econômicas, políticas e sociais funcionam para ter capacidade de transformar o mundo. Na aula de hoje, né, de física, a disciplina chama Como Funciona a Eletricidade. Nós estamos abordando, por meio de experimentos virtuais, como utilizar o multímetro, um instrumento de medida bastante essencial na área da eletrônica, para você permite, né, você em circuitos elétricos, fazer medidas de tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica. Então hoje é uma aula, digamos assim, de preparação para a aula que vem, onde nós vamos para o laboratório de física mesmo fazer os experimentos nas bancadas, tal, com equipamentos reais. Da unidade Música e Ditadura no Brasil é a gente pegar a partir de diferentes ritmos musicais do Brasil, música sertaneja, samba, a chamada MPB e tal, e a partir desses diferentes ritmos analisar episódios da história do Brasil durante a ditadura civil-militar, de 64 a 85. E aí, pontualmente, na aula de hoje, a gente analisou a letra da música Calabouço, do cantor-compositor Sérgio Ricardo, que é uma música de 73, que aborda aquele contexto de militares e a repressão contra o movimento estudantil. Então, o estudante ele sai do ensino fundamental, né, termina o 9º ano, então ele vem fazer o ensino médio junto com o curso técnico. A gente não tem a formação separada, só ensino médio ou só técnico, né? Então, esses cursos onde ocorreu essa inovação curricular são nesses cursos que são o técnico integrado com o ensino médio. Então, o ensino médio ele sempre foi algo muito discutido, pelo menos em termos de documentações, mas na prática muito pouco alterado. Para você mudar a concepção e o modo de fazer educação dos professores e do sistema escolar, você precisava mudar o currículo. A unidade curricular vem para transformar educadores e educandos em partícipes, em agentes dinâmicos do processo e não em executores do processo, como é o currículo tradicional. Cada estudante do ensino médio integrado do campus Jacarezinho sai com um itinerário diferente do outro. Se são 400 estudantes, são 400 itinerários formativos diferentes, atendendo à especificidade de cada um, para que cada um evolua de acordo com suas necessidades e potencialidades. A cada semestre, né, a gente faz as ofertas das unidades e aí eles vão escolher quais que eles vão cursar. Lógico que essa escolha, né, orientada, né, a gente tem a figura aí do professor que é tutor de um grupo de estudante que vai orientar esses estudantes no seu percurso acadêmico, na sua formação e para as escolhas das unidades curriculares também. Os estudantes vão avaliar todas as unidades que a gente oferece semestralmente, eles têm acesso ao plano de ensino, eles conversam com os tutores, porque os professores aqui são tutores de estudantes também. Cada professor tem em média de 8 a 10 tutorandos. Então o tutor tem que... é aquele que problematiza as escolhas do estudante. Então assim, você está 2 anos só fazendo educação física. Será que é só isso que você precisa da vida mesmo? Você não está tendo dificuldade em mais nada nas outras aulas, você não está conseguindo escrever bem, você não vai precisar de uma língua estrangeira, o teu conhecimento sobre arte, você acha que tá bom? E aí os estudantes, cada um vai montar o seu itinerário formativo. Eles vão escolhendo as unidades curriculares que eles vão cursar ao longo do tempo que eles vão permanecer aqui no campus, de acordo com as suas preferências, com as suas facilidades, com as suas dificuldades. Eu dou um exemplo aqui, tá? Um aluno que já tem um inglês muito avançado, né? Por N fatores, talvez morou fora, talvez faz inglês desde criança. Ele chega num instituto, num campus comum, ele vai ter que no primeiro ano aprender verbo to be. Obviamente isso vai ser extremamente desinteressante para ele. E a gente vai retardar o processo de evolução desse estudante, além de talvez atrapalhar os outros estudantes que precisam daquele conteúdo mais básico.
Esse estudante talvez se torne impaciente dentro da sala, atrapalhe os outros, gere confusão, porque ele não está no local adequado para ele. Um estudante aqui hoje que chega, por exemplo, com inglês fluente, ele já vai desde o primeiro ano fazer unidades avançadas de inglês. Isso vale para matemática, para química, para física, para história, para qualquer um. Então ele tem esse tempo que ele vai escolhendo essas unidades curriculares, vai cursando essas unidades curriculares, computando essa carga horária para no final, na hora que ele tiver com a carga horária completa, então aí ele está apto à formatura. Só para se ter ideia, os alunos eles têm que escolher 15 unidades por semestre. Só que eles têm 300 para escolher, né? Isso realmente é o que a gente chama de escolher o que vai ser estudado naquele momento. E é um currículo que a gente chama de mais evoluído do que o tradicional, porque ele permite todo tipo de configuração. O professor que quer fazer diferente, ele pode. O professor que quer manter o tradicional, ele também pode. E às vezes os estudantes também trazem as demandas para os docentes, né? Então, de repente, um tema que está em evidência ali no momento, eles têm interesse em estudar aquele assunto, aí eles buscam, né, os professores e pedem para que os professores ofertem, né, uma unidade curricular sobre aquele assunto. Então a gente abriu a possibilidade de se fazer diferente. É daí que vem a liberdade ao professor, ao educando, de ser agente educacional dentro do processo formativo e não apenas repetidores e executores de um processo pré-formatado. A gente também tem a possibilidade de fazer unidades curriculares com áreas diferentes, né? Então, teve um semestre que eu fiz uma unidade curricular de matemática junto com um professor de português. Então, ela computava a carga horária tanto na ciência da natureza quanto em códigos de linguagem. Então, eu trabalhei com as reportagens e os dados estatísticos que apareciam nas reportagens. Então, a parte de construção de reportagem, de interpretação do texto, tal, o professor de português que fez. E aí a parte estatística, né, de tabelas, construções de gráficos, eu trabalhei a parte de matemática, né, com os estudantes. A unidade mais nova que eu criei se chama Fake News é tão cringe, mentiras que mudaram a história. Como que ela trabalha? Eu quero trabalhar como a fake news, né, ela é um problema para a sociedade. Então eu pego vários eventos na história em que mentiras causaram grandes impactos e trabalho com eles a partir do conceito de fake news e o que isso pode desencadear. Então, a gente pega os conteúdos de história, ou seja, todos os conteúdos que tem num currículo tradicional, só que a gente tematiza, dá sentido para aquilo. Antes era um ensino seriado, por série, né? Hoje a gente chama de multietário, porque dentro de uma unidade curricular você pode ter alunos com 18, 17, 16, 15 anos, alunos ingressantes e alunos veteranos. Então, independe da idade do estudante. O que a gente leva em consideração é como ele chegou no instituto e seu processo de desenvolvimento aqui. E aí o interessante é que daí a gente não tem mais as turmas fixas, né? Então, os ingressantes... tanto os ingressantes quanto os veteranos, eles podem escolher uma mesma unidade curricular para cursar. Então, em cada unidade curricular, a gente vai ter um grupo diferente de aluno. Então, não vai ter uma turma que vai estar sempre fixa, né, com o mesmo grupo. Cada unidade curricular vai ter alunos ingressantes de vários anos, de cursos diferentes também. Então, essas turmas não são mais divididas, né, por curso ou por faixa etária. A execução ela é bem mais difícil do que o tradicional. O tradicional a gente já sabia quais disciplinas iam ter no próximo semestre, quem ia cursar cada disciplina, não tinha que fazer matrícula de todos os estudantes em cada uma, né? Então agora a gente já tem que começar esse processo bem antes. Os professores eles têm que propor, né? Ver quais as unidades que eles vão propor,
para o próximo semestre. A Secretaria Acadêmica tem que fazer o cadastro de todas essas unidades curriculares. Depois a gente tem que fazer a montagem do horário. Então aí os professores eles vão encaixar ali as unidades, qual vai ser em cada horário. A gente tem que equilibrar, né, dentro das janelas de horário, a gente tem que equilibrar o número de vagas para que todos os estudantes consigam ter opções de escolha dentro de cada janela de horário. Então é um processo assim que ele é bem mais complicado. Então, um dos problemas que a gente enfrentou é a questão de sistema. Então um dos argumentos para não inovar pedagogicamente é que o sistema acadêmico não atendia. O que é uma inversão inacreditável dos princípios pedagógicos. Quem estava determinando o processo pedagógico e educativo da instituição era um sistema digital de lançamento de nota e não as necessidades pedagógicas, sociais, intelectuais, cognitivas dos nossos estudantes e da educação enquanto ciência. Então nós tivemos, inclusive, além de superar os obstáculos internos, os obstáculos políticos e institucionais externos, nós tivemos que criar nosso próprio sistema acadêmico para dar conta de gerenciar isso. Como vocês podem perceber, é muito difícil inovar na educação, né? E se não for por uma concepção muito firme de transformação, de compromisso social, né? Compromisso político-pedagógico com o país e com a comunidade na qual nós estamos instalados, isso jamais aconteceria. Em relação à aceitação, assim, acho que grande parte assim do corpo docente assim abraçou a causa, né? Tem algumas resistências, claro, né? Sempre tem. Às vezes alguns problemas que acontecem, né? Por pequenos grupos, assim, né? Meio que, tá acontecendo esse problema porque é culpa do currículo. Então, isso às vezes acontece, sabe? São alguns argumentos, assim, que aparecem, mas que não tem muito sentido, né? Que se a gente parar e olhar o currículo tradicional, acontecia lá também, né? Mas ocorre, sim, do pessoal, às vezes, né? Tentar culpar o currículo por algum problema, assim, que está acontecendo. Os laboratórios eles são utilizados assim para todos os cursos, então laboratório, né, de física, química, biologia, laboratório de informática. Daí a gente tem uma sala de música, né, como se fosse um laboratório de música. Da parte técnica, a gente tem o laboratório de análise sensorial, que é bastante utilizado pelo curso de alimentos. Os cursos do eixo lá de controle de processos industriais, aí eles têm vários outros laboratórios lá, laboratório de usinagem, laboratório de metrologia, laboratório de eletrotécnica, então que é específico dos cursos, né? Tem um laboratório de criação, né, que é o GAJAC, né, que a gente fala de cultura maker, né? Então ali a gente consegue agregar estudantes assim de praticamente todos os cursos do campus, né, desenvolvendo projetos ali, então às vezes demanda dos próprios professores aqui do campus, algum projeto assim que eles precisem de algum material assim que o laboratório consiga produzir, né? Então eles fazem ali nesse laboratório. A hora que a gente faz, né, essa oferta de unidades curriculares, então quem, né, deseja utilizar o laboratório já vai colocar a sua aula num horário ali que o laboratório esteja disponível para que ele faça a unidade no laboratório. Aqui a gente tenta, né, sempre estar relacionado ali, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então o estudante, ele cursa as unidades curriculares, né, do curso dele ali, mas ele pode se envolver também nos projetos, seja projeto de extensão, seja projeto de pesquisa. Então os professores, né, eles desenvolvem esses projetos, tem alguns editais da reitoria ou mesmo do campus que são para bolsas, né, estudante participar desses projetos, né, com bolsa de estudo, e tem os estudantes que também são voluntários nos projetos.
Então, o professor, sempre que ele desenvolve um projeto, ele tenta agregar os estudantes nesses projetos também. Então, aí se eles fazem, né, o curso no período da manhã ali, no período da tarde eles utilizam aí para participar dos projetos. Então, por exemplo, tem a horta comunitária, então é um projeto de extensão da professora de biologia, então com a comunidade, né, vizinha aqui do campus, né, em parceria com a prefeitura, então foi criada essa horta comunitária. Então a gente tem estudantes, né, do projeto, são estudantes bolsistas que ajudam a cuidar do projeto, a cuidar da horta, a desenvolver esse projeto. E o pessoal da comunidade, né, que também cada um tem o seu canteiro ali que eles cuidam, né, da horta. Então é uma parceria que a gente tem. Você não impõe uma mudança educacional de cima para baixo, porque quem executa é quem está no chão da sala de aula. São os professores, são os técnicos administrativos, é a equipe pedagógica. Então não pode ser de cima para baixo, tem que ser construído pela base. E a gente fez esse movimento aqui. As pessoas, quando elas passam a viver um novo formato muito mais efetivo de educação, elas tendem a absorver aquilo, a adotar e passar a fazer prática, né, condizente com a necessidade da nova realidade, né? Então hoje eu diria que menos ou 10% ainda resiste a essa mudança curricular e grande parte adotou e não gostaria de voltar para trás. Ou seja, foi uma estratégia política pela base para você conseguir implementar uma mudança dessa que se sustentasse.